O que é que a criançada mais gosta de fazer? Brincar, claro. Os pequenos têm muita energia a gastar, têm um mundo a descobrir, portanto é importante que eles também consigam gastar um pouco dessa energia acumulada. E a atividade física é uma ótima solução para isso. É isso mesmo, as atividades físicas elas auxiliam no desenvolvimento da criança, seja no corporal e também no cerebral. Portanto, aí para você que é mamãe, que é papai, vale a pena incentivar o seu filhote a começar a praticar atividades físicas, inclusive desde muito cedo. Interessou por esse tema? Então fique com a gente que o programa Primeiros Passos está começando. Nadar, correr, jogar bola, olha, são inúmeras as atividades físicas que a criançada pode fazer. Mas, claro, deve sempre respeitar a idade das crianças e o limite do corpo dessas crianças. Lembrando que essa idade pode ser bem pouquinha, viu? Ainda com poucos meses de vida. Veja aí. A brincadeira faz parte da atividade. Assim é a aula de natação para crianças da professora Flávia, que resolveu se especializar nessa área. Brinquedos ajudam a vencer o medo da água, um processo que é feito por etapas. A gente ia adaptando ela aos pouquinhos na piscina, questão de ir molhando ela aos poucos, porque eu não posso pegar a criança e de repente eu jogar ela aqui dentro sem ela ter tido nenhum contato antes. Pode causar trauma. Pode causar trauma. A presença dos pais também é um estímulo para encorajar as crianças. A mãe das gêmeas Marcela e Manuela sabe bem disso e não perde uma aula que acontece na piscina do prédio onde mora. A questão respiratória dela melhorou 90%. Então, nas meninas a gente já vê essa evolução. Uma delas é alérgica, e a gente vê bem essa evolução dela na questão respiratória. E a coordenação motora, a interação, tudo isso ajudou muito. Os benefícios são reconhecidos por todos os pais. É fantástico. Ele desenvolveu muito tanto a parte cognitiva como a coordenação motora, a parte respiratória também. A gente nota assim que tem uma elevação da imunidade. Fora a Flavinha, que é fantástica, né, com eles. É um momento de diversão e de aprendizado. Muito bacana. A natação em si, ela trabalha com a imunidade, porque ela aumenta a imunidade da criança. Geralmente, os meus bebês, os que são frequentes, os que são assíduos, eles raramente adoecem. Por quê? Trabalha muito a questão da parte respiratória, a sociabilização e também a questão ela se sentir mais segura ao meio líquido, né? Então, como eu sempre falo assim, a criança, quanto mais cedo ela entra na piscina, mais ela tem aquela lembrança de quando ela estava no útero, no ventre da mãe. Porque ela passa 9 meses ali envolvida no líquido, então essa lembrança ela volta. Por isso ela tem essa facilidade. Quanto mais cedo ela entrar na natação, melhor. Outro motivo dos pais em optar pela natação é evitar acidentes. Hoje em dia, sempre algum lugar, muitas amiguinhas moram em prédios, né? E é importante ela saber nadar. Qualquer eventualidade que não esteja perto de nós e aconteça alguma coisa, ela vai se dar bem, se defender, não tem problema nenhum, né? Mas a prática do esporte é importantíssima, então tem que começar nessa idade mesmo. Pois é, e para a gente aprender um pouco mais sobre esse tema, a gente vai conversar com o professor de Educação Física, Marcos Andrade, que tem bastante experiência, trabalha com crianças. Obrigada pela sua presença, Marcos. Quer dizer, então, pelo jeito a gente viu que crianças com 6 meses de vida já praticando atividade física, quanto mais cedo se iniciar no esporte, é melhor? No geral sim. A partir de 6 meses, 1 ano de idade, já começar com as práticas. Mas sempre ter cuidado em que tipo de prática a criança vai se inserir, que tipo de atividade, que tipo de esporte, se é que a gente pode dizer que é uma iniciação esportiva para essa idade. Então o recomendado é que seja uma atividade lúdica, que relacione brincadeira, diversão e prazer para a criança. Então a criança dos 2 até os 10 anos, igual você falou, dos 6 meses aos 10 anos, ela precisa dessa atividade física
vinculado ao esporte, não o esporte em primeiro lugar. Então, o principal é a ludicidade e a brincadeira para a criança. Pois é, ali quando a criança é muito pequenininha, com meses, com um aninho, os pais acabam conduzindo muito a história da atividade física. Quando a criança é um pouquinho maior, que já está na escolinha, os professores apresentam aquelas atividades. Como é que deve ser essa apresentação? Quais são as técnicas aí, os segredinhos dos professores para fazer com que as crianças sejam atraídas pelas atividades? Sim, é realmente difícil. No ambiente escolar, no ambiente da escolinha, da prática esportiva, a dificuldade das crianças é de serem atraídas pela atividade, que é uma atividade, o esporte em si é uma atividade repetitiva, que requer estímulo e treinamento, repetição. Então, para trazer esse atrativo para a criança, é necessário que o professor, primeiro, antes de tudo, tenha uma relação mútua com o pai, com a família, para conhecer essa criança. E a partir dessas informações, ter um planejamento, uma estratégia de como atrair, seja pela brincadeira, seja pela ludicidade, pelo próprio gosto da criança. Então, tem que ter o conhecimento da criança, o que é que ela gosta de fazer. Porque a criança gosta de correr, então nem sempre ela pode ir para o atletismo. Ela chuta bem, mas nem sempre ela vai para o futebol. Às vezes ela chuta bem, corre bem, mas acaba se saindo melhor na dança, por exemplo. Então, o conhecimento do que ela faz em casa com a família e do que ela demonstra na escola, na aula, junta tudo isso e o professor tem realmente elementos que vai definir o que fazer para essa criança e que tipo de atividade planejar e executar com ela. Quais são os benefícios da atividade física, professor, para uma criança? Bem, as atividades, os benefícios são inúmeros. E depende da faixa etária, depende da modalidade, depende da atividade, mas no geral a gente pode dizer assim, que no desenvolvimento infantil, o fortalecimento muscular, o desenvolvimento ósseo, o cardiorrespiratório, a própria questão da obesidade, sobrepeso, então tem uma redução, tem um controle dessa energia que elas necessitam gastar, então é importante para isso, além das questões cognitivas, da própria inteligência, do rendimento em sala de aula, da curiosidade por coisas novas. Então, envolve também a questão social, a criança começa a se relacionar mais com a família, começa a perceber outras pessoas à sua volta, esse contato que é necessário no esporte, na atividade, mesmo que seja uma atividade individual, é necessário ter um treinador, ter um professor, ter um colega para competir. Então, a iniciação no esporte ajuda, né, em todas as questões, tanto no social, na questão fisiológica, psicológica, cognitiva. Então, são inúmeros os benefícios, só benefício. E lembrando também, né, professor, que quando a gente fala em atividade física, para crianças pequenininhas, crianças aí até 5 anos de idade, são tanto os esportes quanto também as próprias brincadeiras. Sim, o universo da brincadeira é o fundamental. É como eu falei, a brincadeira, a diversão deve vir antes. Até porque nessa fase que a gente está falando da primeira infância, o foco das escolinhas não deve ser o esporte, não deve ser a competitividade, a formação, o planejamento estratégico para se vencer. Deve ser o inverso, se coloca a ludicidade, a brincadeira, o prazer da criança, que são os elementos importantes para que a criança adquira os fundamentos do esporte. Então, se eu preciso desenvolver a corrida, o salto, a força, eu tenho que colocar elementos de ludicidade, de brincadeira, de diversão, de cooperação, para que a criança aprenda aquele movimento que eu quero que ela aprenda, mas que não seja algo tão repetitivo e às vezes até chato para a criança. Então é mais importante eu focar no que a criança gosta de fazer, que a criança gosta de brincar, se divertir, e consequentemente eu vou ter o que eu espero, né, que é a iniciação ao esporte. Professor, nos programas das escolinhas, por exemplo, existe uma continuidade de atividades da maneira que a criança vai crescendo? Por exemplo, aos 2 anos de idade, o professor trabalha mais a corrida, aos 3 anos, os saltos. Como é que é feito esse desenvolvimento nas atividades esportivas com as crianças? Na parte escolar, as crianças da educação infantil e até nas próprias escolinhas, a prioridade não é que se forme um atleta, mesmo que seja um atleta amador, um atleta mirim, como queiram chamar. A prioridade aí é que se trabalhe os movimentos fundamentais necessários para uma prática futura.
Então a criança deve aprender a correr, ela tem que ter uma corrida bem desenvolvida, ela tem que aprender a saltar, ela tem que ter um certo equilíbrio, ter noções de lateralidade, de arremesso, de coordenação grossa. Então são movimentos fundamentais que na segunda infância e no começo da adolescência ela vai conseguir naturalmente unir esses elementos. Por exemplo, eu vou unir a corrida com o arremesso, a corrida com o salto, a corrida com o chute com a velocidade. Então, quando ela consegue dominar os elementos fundamentais, praticamente vai ser bem mais fácil na adolescência e até para a vida adulta. A gente tem muitos adultos que hoje não conseguem ter uma aula de dança, porque não tem coordenação para uma lateralidade, um domínio. Tem adultos que querem fazer uma atividade física e não conseguem, acaba se tornando monótono. Às vezes nem é por ele, é por todo um histórico, né, fisiológico, biológico que tem. Olha, nunca pratiquei nada na infância, não tenho domínio, e para aprender tudo de uma vez só é bem mais complicado do que vindo ao longo da vida, né? As crianças precisam ser estimuladas dentro de casa também. Às vezes observo que os pais acabam deixando as crianças muito soltas, desde bebezinho, por exemplo. Bota o bebezinho no chão ali para ele se desenvolver um pouco, brincar um pouco e desbravar um pouco aquele universo. Mas como deve ser essa liberdade? Essa liberdade nem sempre é tão benéfica, porque, igual eu falei, as atividades, sejam elas livres ou direcionadas, tem que ter um elemento lúdico na questão da criança. A gente nunca pode esquecer a diversão, a ludicidade. Então, eu deixar a criança em casa à vontade, ela vai desenvolver. Mas se eu coloco nesse ambiente, nesse tempo livre, elementos, jogos, brincadeiras, desafios, então eu coloco, olha, você tem que colocar essas bolinhas aqui em tal lugar, você tem que colocar esse cesto, recolher a roupa suja, tem atividade diária, você tem que recolher os seus sapatos, os seus chinelos, seus brinquedos. Então eu coloco um desafio que ele vai, aquele tempo que ele ia estar lá, ou no celular, ou no sofá, ou vendo TV, ele vai ter uma atividade tão prazerosa ou mais até do que ele estaria fazendo e vou estar promovendo o desenvolvimento do meu filho. Então é importante que o pai perceba que nem todo tempo livre vai ser convertido em atividade física. Professor, as crianças a gente observa que tem muita energia. Parece que quanto menorzinho, parece que mais energia. É impressionante isso. E como é que os pais devem controlar a questão de tempo? Quanto tempo de atividade física essa criança pode fazer? Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que na idade pré-escolar, de 0 a 4 anos, esse tempo gasto com atividade física. Então é importante a gente lembrar que é uma atividade direcionada, prazerosa, não só deixar a criança à vontade. Esse tempo, eles recomendam que seja em torno de 3 horas diárias. Então é muito tempo. É bem puxado. E os pais realmente ficam loucos, como eu vou arrumar 3 horas para colocar meu filho fazendo alguma atividade. Ou então para estar ali brincando com o filho. Se dispor depois de um dia estressante, de trabalho e obrigações. Então, você tem que levar em conta que ela passa um certo tempo na escola, logicamente, ou numa escolinha. Então, esse tempo que ela passa lá, ela vai tendo essa liberdade de, né, colocar toda essa energia em forma de atividade. Resta ao pai em casa, igual a gente falou, de traduzir, de reverter esse tempo que ela passa no computador ou no celular em atividade. E uma recomendação dos especialistas, da própria sociedade, é que não se passe de 60 minutos esse tempo no computador, no celular, vendo TV. Então, certamente todo pai, toda mãe deixa seu filho no mínimo aí 40, 50 minutos por dia, ou no joguinho, ou na TV, enfim. Então, se você tem tempo para deixá-lo na TV enquanto você faz a sua obrigação, eu acho que enquanto pai, enquanto adulto, enquanto exemplo dessa criança, você pode muito bem usar algum tempo desse para fazer brincadeiras com ele. Um pula-corda, andar de bicicleta, jogar um futebol, uma corrida, um pega-pega dentro de casa, no jardim, no parque, na praia, enfim. Aí vale também um pouco de criatividade aí para os pais, para desligar um pouquinho a TV, desligar um pouquinho o joguinho do celular, né, e estimular a criança. O próprio pai ele pode também entrar em contato com esse professor, com essa escolinha, com a própria escola do filho, e às vezes ele pode direcionar para o professor a dificuldade que o filho tem, a dificuldade que ele tem. Professor, o meu filho ele não consegue dormir, ele não consegue se alimentar bem. Então, o próprio professor, quando tem esse vínculo com a família, a própria escola, quando a família e o pai é presente, auxilia e bastante o professor e a escola nesse desenvolvimento. Porque eu sei onde eu preciso trabalhar, o que eu preciso planejar e acaba que eu vou no foco daquela criança. Pois é, você falou também aí na participação dos pais.
como é que deve ser a participação dos pais? Deve ser restrita à vida doméstica ou deve também adentrar aí pela escolinha? Eu acho que os pais têm livre acesso, né? Eu acho que essa questão de escola e família, de escolinha e família, professor e pai, deve ser uma relação aberta e muito presente, porque realmente é importante. E enquanto professores profissionais, a gente nota essa diferença do pai presente, do pai que vai, que participa, que auxilia o filho. Você vê na criança a diferença. Lá na escola, às vezes, tem projetos, tem Olimpíadas, tem jogos, tem gincanas, e que são convidados os pais. E você percebe a frustração do seu aluno que vai ter uma partida de vôlei ou de futsal e que o pai e a mãe deixam de ir. Entende? Então, às vezes até no treinamento, durante a própria aula, o pai vai lá, fica alguns pais assistindo e a criança sente aquela diferença. Só o fato dos pais estarem acompanhando aquela atividade, Exatamente. assistindo, já é um estímulo para os filhos? Exatamente. As crianças, elas gostam muito de contar o que aconteceu, seja na escola, no parque, no shopping. Eu acho que seja assim também em casa. As crianças sempre procuram um professor, a tia, para falar do que aconteceu em casa. Então, a aula da segunda-feira é praticamente uma roda de conversa. É mesmo. O que fez no fim de semana, para onde foi, o que praticou, que minha mãe cozinhou comigo, que meu pai jogou futebol. Então, eles nunca vêm falar que viram um programa diferente, que aprenderam um joguinho novo no celular. Os alunos que vêm falar justamente essas atividades prazerosas. Eles contam sobre o futebol, sobre a pedalada, sobre a praia, sobre um jogo novo, sobre a batalha que teve com o pai. Então, essa presença do pai, da mãe, do adulto, é fundamental. Que a criança se sente espelhada, é uma referência para ela. Então, isso acaba refletindo na prática da escolinha. Pois é, e aí é até um testemunho, né, e da criança, né, quando ela conta isso para o professor, é um testemunho de que aquela dedicação que o pai e que a mãe estão tendo para a criança, realmente para ele é muito importante. É uma fundamental. prova disso, né? O pai e a mãe, o responsável pela criança é a referência. Às vezes ele gosta muito da escola, gosta de um professor, tem uma professora como exemplo, um professor querido, mas o pai, a mãe, o tio, quem cuida da criança realmente a referência, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, é importante esse direcionamento para seja benéfico. Né? É isso aí. A gente vai a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar sobre os benefícios para a saúde da criança, os benefícios da atividade física. Vamos falar também de muita coisa aí, tem muita novidade para você, muita coisa para você descobrir. Então, não sai daí não, continua com a gente que a gente volta já.